Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Nunes da Fonseca. Eu sou professor aí convidado da disciplina do Zé Bermudes, né, de Filogenia de Metazoa. Me apresentando um pouco, eu sou professor, né, da UFRJ, sou associado 4 aqui do NUPEM, UFRJ, Unidade Avançada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no município de Macaé, onde a gente mantém um laboratório estudando o Evodevo já temos mais ou menos uns 15 anos, com enfoque particular em artrópodes, né? É o que a gente vai estar conversando um pouco aqui nessa aula introdutória, né? E eu deixo também meu e-mail, né, para vocês, né, no final da aula, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram me contactar, fiquem à vontade, tá? Então, Rodrigo Nunes da Fonseca. E a nossa conversa hoje aqui é sobre contribuição da biologia evolutiva do desenvolvimento EVODEV para a filogenia de metazoa, tá? Então, isso que a gente vai conversar, vou começar essa aula, né, eu dividi ela basicamente em duas partes, né? A primeira parte seria essa parte de entender um pouco os conceitos dessa área de Evodevo, colocando um pouco até a área que a gente chama de eco-Evodevo, né, que é envolvendo também a parte de ecologia, a parte de eco-Evodevo, e depois exemplos de estudos de caso com Evodevo em artrópodes, que é aquilo que a gente estuda aqui no laboratório, beleza? Então, o que é essa eco-Evodevo? E aqui eu já convido vocês, né, a participarem, né, ou baixarem na página da Academia Brasileira de Ciências esse livro chamado Evolução é Fato, em que eu escrevi um capítulo desse livro, junto com a professora Tiana Konsdorff, um capítulo sobre biologia evolutiva do desenvolvimento. Então, por favor, baixem o PDF desse livro e boa parte do que eu vou falar nessa primeira parte da aula está nesse capítulo aqui, tá? Nesse livro. Então, o que que a Evodevo ela acaba estudando junto com a ecologia, que a gente chama de ecoevodevo, é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente chama, né? Do genótipo, né? É tudo aquilo que está dentro do seu DNA, né? O DNA de vários organismos, né? E no final dos seus processos de desenvolvimento, a gente tem tudo aquilo que a gente também, no caso em particular, né? Aqui só um ponteirozinho, só um segundo. Então, aqui a gente tem o genótipo, o fenótipo, que é aquilo que é o nosso final, né? Aquilo que a gente aparece, né? Aqui no caso dos vertebrados, né? Bem característico, né? Aquilo que torna peixes, anfíbios, né? Répteis em geral, mamíferos ou mesmo as aves, né? Com essa morfologia típica. Todo entre o genótipo e o fenótipo, a gente tem um caminho ontogenético, que a gente chama de ontogenia, que é o desenvolvimento. Então é isso que a Evodevo estuda, né? Como que do genótipo você chega àquele fenótipo, passando por esse processo de desenvolvimento, tudo isso regulado pelo aspecto ambiental, isso a gente chama de ecoevodevo. Tá? Então, o que é essa ecoevodevo? Então, é uma área da biologia evolutiva que estuda a contribuição desses processos de desenvolvimento e a influência do ambiente no estabelecimento dos fenótipos. Também desse livro a gente traz essa figura interessante, que é adaptada também no pesquisador conhecido, Pieludi, né? O Max Pieludi, que escreveu um artigo em que ele utilizou uma figura parecida como essa, né? No caso em inglês, a gente adaptou ela para português, e que vocês aprendem muito na graduação e até no ensino médio, é o darwinismo, né? Variação, a herança, né? A partir, principalmente, o processo de seleção natural em si, isso tudo foi o que Darwin descreveu na sua época, né? Darwinismo também com a atribuição de Wallace. Até a década de 70, mais ou menos, a gente vem para aquilo que a gente chama de síntese moderna ou neodarwinismo, um enfoque, né, básico na mutação, na herança dos alelos, na mendeliana, processo de especiação, contingência. Né? Então, aqui a gente está lidando muito com o DNA e uma figura que a gente chama, né, nesse momento, uma figura muito genecêntrica, né, centrada nos genes. Né? E aquilo que hoje a gente chama de síntese moderna estendida, né, o extended synthesis, né, que é uma discussão grande dentro da biologia evolutiva, ela aborda, não contradiz qualquer um dos aspectos anteriormente discutidos por Darwin, Fischer e toda a genética de população, Haldane, etc., mas sim, traz uma nova visão, que é uma visão mais mecanística, tentando entender o porquê, como esses processos evolutivos operam, fazendo o processo, levando o processo de seleção natural. Então, dentro desse contexto, a gente tem as vias de sinalização,
a pleiotropia, que é muitas vezes o mesmo gênio, a mesma rede, os mesmos componentes são utilizados várias vezes, ou seja, são pleiotrópicos. A coopção, que é a utilização de um, na verdade, de uma via de sinalização, um determinado processo, uma parte de um processo num novo contexto biológico. A plasticidade, a canalização, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que são, mas basicamente são as respostas dos processos de desenvolvimento, eles podendo ser mais plásticos, né, podendo responder mais ou serem mais canalizados, né, eles sejam mais restritos nas suas respostas. A modularidade, o desenvolvimento é modular, né, então a gente sabe que você tem, né, os dedos que são compostos por ossos, então dos ossos você vai ainda para mais para dentro, por outro lado você tem o seu membro, você tem a sua mão, e assim você vai. Todo o nosso desenvolvimento é modular, tanto a nível molecular, né, de DNA e seus componentes, como a nível morfológico. Então, a gente é um conjunto de vários módulos em que juntos nós somos um único indivíduo. A robustez e a evolvabilidade, né, que também são conceitos que, embora já existissem na literatura, têm sido muito discutidos no contexto de Evodev, uma vez que nem toda morfologia, nem toda forma ela é passível de evoluir, né? E o desenvolvimento, né, principalmente o processo evolutivo, ele é muito robusto, né? Mesmo com alterações, né, por mutações, muitas vezes aquele processo ele ainda muitas vezes consegue acontecer, né? E as chamadas novidades evolutivas, que nada mais são do que uma nova característica que surge num determinado grupo, né? É um grupo derivado que muitas vezes não tinha um grupo ancestral. Então, isso às vezes é característica de um grupo, né? A gente vai ver algumas aqui, mas você tem, por exemplo, as teias na aranha, os ferrões nos escorpiões, quem trabalha com inseto, a placenta nos organismos placentários, né? As membranas extraembrionárias nos insetos. Então, a gente tem muitos exemplos, né, de características que são novidades evolutivas, né, e que foram fundamentais. A radiação, o surgimento de asas, né, em vários grupos, né, tanto em insetos alados, morcegos, com evolução independente, né? Então, tudo isso são processos que a Evodeva estuda ao longo dos anos, né? Vem estudando principalmente ao longo dos últimos 30 anos. Tá? E aí, dentro desse contexto, a gente traz alguns exemplos nesse capítulo, né, que são discutidos nesse capítulo do livro da evolução. Um deles que eu acho mais interessante é essa presença desses ocelos, né, dessas estruturas aqui que surgiram em determinados grupos de Lepidoptera, né, e que há muitos e muitos anos, né, discutido também na literatura de evolução, né, por que desenvolver um ocelo desse, e o consenso é que isso aí seria realmente para afastar o predador, pelo fato de se parecer com olhos de, por exemplo, uma coruja, né? Então o predador teria medo de morder aquela estrutura, né? Se associar a uma coruja. E isso aqui é considerado, então, uma novidade evolutiva, porque nem todos os lepidópteros têm, né? Um fenômeno que aconteceu em alguns grupos de lepidóptero, e como vocês podem ver nessa outra foto que eu coloquei aqui, nesse grupo, você tem variação entre fêmeas e machos no número dessas estruturas, desses eye spots, né, desses ocelos, no número, na estrutura, na localização, e mais interessante também é que você tem variação também ao longo do tempo. O ambiente controla o surgimento de morfos, né, de formas que podem ser diferentes entre o próprio inverno e o verão. Então, vocês veem que isso aqui é tudo a mesma espécie, você tem variações grandes na possibilidade de ocorrência de estruturas, e tudo isso são coisas que são fixadas, né? Ao longo então, são fixadas no genoma, mas que são então selecionadas pelo ambiente. Então, aí, mais uma vez, você tem um desenvolvimento, aquele conceito de plasticidade. Mas é claro que essa novidade evolutiva, né, a partir do momento que houve o aparecimento desses iSpots, né, foi algo que ficou e hoje em dia ocorre um bom número de espécies, né? Então, entender como que surgiu, como que você forma esse olho com esses pigmentos diferentes, né? Como é que isso é formado, né? Então, essas são as perguntas da biologia evolutiva do desenvolvimento. Como que isso é formado, né? É um fator que você coloca? Como que você forma o gradiente? Como que você forma essas asas, né? Então é isso que a gente estuda no laboratório. E um fator que é interessante é que quando a gente olha os estudos de embriologia clássica mesmo, aquilo que tem nos livros, que vocês aprendem até muitas vezes na graduação, que a gente chama de biologia do desenvolvimento,
ele é restrito a um número muito pequeno de espécies de modelo dentro dos animais. Então, aqui eu não estou nem falando nada de planta, tá? Não tô falando de evolução, fruto, nada disso. Estamos focando só em animais. Mas você vê que esses aqui, o nematode, né, o Cyanohabit elegans, que teve o prêmio Nobel esse ano, né, alguns anos atrás, né, a mosca da fruta, que é o grande, né, modelo da genética, né, de invertebrados, né, de insetos, e todos esses outros vertebrados aqui, humano, camundongo, galinha, rã e peixe-zebra, são organismos modelo. Eles têm um grande número de ferramentas e de grupos estudando, né, esses organismos pelas ferramentas, a possibilidade de fazer genética, fazer estudos funcionais, que a gente chama, tem genomas sequenciados, né? Mas isso é um grupo muito pequeno ainda de espécies, né? Ali você vê de vertebrados, são grupos muito pequenos que não representam também, para quem é brasileiro, não representa o nosso bioma, né? Nosso bioma amazônico, nosso bioma da Mata Atlântica. Não é realmente, são bons representantes quando a gente fala de diversidade, né? Então, por isso é que a gente lançou há uns 20 anos atrás, quase 20, 15 anos atrás, não, já agora tem 10 anos. 10 anos, esse movimento é o Vodevo Verde e Amarela, numa época que verde e amarelo, a bandeira não era assim tão ruim, né? Utilizar a bandeira do Brasil. Então, eu Vodevo a importância da conservação da biodiversidade. O nosso grupo, em particular, a gente tem muito interesse em artrópodes, né? O carrapato do boi, o rifsépalo micrópodes, o hemíptera, o Rhodanus prolixus, o besouro, a farinha, o tribólio castanho e o mosquito Aedes aegypti, e hoje em comum todos esses organismos são organismos que a gente estuda no laboratório, né? O processo de desenvolvimento deles embrionário, pós-embrionário, como é controlado, como que as células movem, como que elas se organizam, né? E eles são organismos que muitos aqui vetores de doenças ou pragas agrícolas que causam grande prejuízo para nós, né? Muito mais até do que a própria Drosophila melanogaster, que é um excelente modelo, né? De laboratório, mas não tem aquela importância tão grande econômica, né, vamos dizer assim, no caso do carrapato, ou de vetor de doença, como esses que eu estou apresentando para vocês, ou mesmo pragas na agricultura. A gente tem várias no Brasil, bicudo algodoeiro, tem vários coleópteras e hemípteras que são, causam muito prejuízo e tem muito poucos estudos, né, de manutenção desses animais no laboratório, manipulação gênica, né, que é o que a gente tem tentado fazer ao longo dos últimos anos. Eu convido também para vocês, vocês lerem esse artigo aqui, um artigo também que eu fui autor, também já tem uns 6 ou 7 anos, né, falando da Evodelva na América do Sul, né, em que são destacadas espécies de plantas, de corais, de esponjas, etc., que são interessantes a nível de estudo de biologia molecular, biologia celular, de desenvolvimento. Então é isso que a gente está tratando aqui. Se vocês quiserem mais informações sobre as pesquisas realizadas no laboratório, no meu laboratório, o laboratório da professora Tiana, né, Goldsdorf, aqui ficam os QR Codes aí para vocês se é, visitarem, ver que pesquisas que são realizadas nesse laboratório, beleza? Então, gente, nesse momento eu vou dar uma pequena pausa, porque eu vou entrar exatamente no que é embriologia. Vocês vão ver que a aula é dividida em várias partes, até para facilitar vocês seguirem a aula, tá? E eu espero que vocês estejam gostando, como eu falei, meu e-mail, né? Que tem meu e-mail dentro do site do laboratório. E eu, mais uma vez, agradeço também ao Zé, o Zé Mergudes, o convite, beleza? Muito obrigado para a gravação.